Olá, que bom ter você por aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Sou a professora Simone Silva, professora de matemática ali, EJA, quinta fase, e vem junto comigo ver o que tem planejado para estarmos estudando. A nossa aula de número 79 tem como objeto de conhecimento Introdução à Probabilidade e Estatística, coleta e apresentação dos dados com detalhamento em medidas de tendência central, média, moda e mediana. Então, vamos começar a estudar um pouco mais da estatística. Aconselho você a organizar o seu material para anotação, a ligar aí o seu botão de atenção e vamos juntos então estudar. Bem, queridos, vamos ali, analisar, aprender a analisar, observar o comportamento de certas coletas, de certas pesquisas, aqui nesta aula ali, pegando um pouco da estatística. Mas para isso nós precisamos aqui entender algumas definições. Então, de olho na tela. Medidas de tendência central. As medidas de tendência central, como você lê aí, são valores que representam o centro ali, de um conjunto de dados. Mas para ficar melhor aí o seu entendimento, imagine que um conjunto de dados é uma caixa ali repleta de informações sobre uma situação que você está pesquisando para poder entender. Então, para que você tenha compreensão dessa situação aí que você está pesquisando, quem vai entrar em cena? As medidas de tendência central, que são média aritmética, mediana e moda. Tudo bem? Então, agora, com muita calma, vamos ver aí o que é cada uma delas, começando então com a nossa média aritmética. De olho na tela, a média aritmética, para que você entenda melhor, ela oferece uma maneira ali rápida e fácil de resumir, um conjunto de dados em um único valor, para você entender ainda melhor. Imagine que eu, enquanto professora, vou estar analisando ali as notas de duas turmas diferentes em matemática. Para eu poder falar qual turma teve o melhor desempenho, eu vou usar quem para isso? A média. Então, como é que eu calculo a média? Ela vai ser calculada somando aí todos os valores, presentes em um conjunto de dados e dividindo-se pelo número total de valores. E aí está um exemplo. Suponha que você tenha aí o seguinte conjunto de números: 5, 7, 9, 11 e 13. Nós devemos e nós vamos calcular quem? A média aritmética desses números. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é somar todos os valores e depois dividir pelo número total de valores que aparece ali, pela quantidade. Então, nós vamos fazer ali a somatória, de todos os envolvidos aí, que nós temos 45, e depois nós vamos dividir pela quantidade de números que nós temos ali no conjunto, que são quantos? 5. Então, nós vamos pegar aqui o somatório, que é 45, e vamos dividir por 5. O nosso resultado é 9, que nós vamos aí dizer que é a nossa média. Tudo bem? Tranquilo? Então, só para fixar melhor, a média, o que é que nós fazemos para calcular? Você vai pegar ali todos os valores envolvidos, tá? No conjunto que vai ser apresentado para você. E esse somatório você vai dividir pelo número total de valores. Para ficar mais fácil para você entender, enquanto aluno, você sabe ali que você precisa alcançar uma média para ter a sua aprovação. Então, imagine que aí onde você estuda, a média seja 5, para você ter aí a aprovação no final de ano. E há 3 avaliações. Na primeira avaliação, você vai conseguir ali um rendimento de 7 pontos. Na sua segunda avaliação, você vai ter ali um rendimento de 5 pontos. E na terceira avaliação, terceira e última avaliação, você vai ter ali um rendimento de 8 pontos. Aí a pergunta que se faz e que todo aluno fica ali super ansioso quando está chegando o final de ano: será que com essas notas eu consigo passar? Eu consigo aprovação? Quem é que vai lhe dizer isso? A média entre essas notas.
Então, você agora já sabe. Você vai somar aí todas as notas envolvidas. 7, 5 e 8. E você aí vai fazer a divisão pela quantidade. Quantas avaliações você fez? Você fez ali 3 avaliações. Então, 7 mais 5, 12. 12 mais 8, 20. Dividido por 3, você vai obter ali aproximadamente 6,1. Vamos jogar aqui. Com essa nota, você consegue passar? Consegue, porque a média aí da escola para aprovação vai ser 5. E a sua média aí anual, não é? Foi nessa disciplina, vamos supor que é matemática, foi de 6,1. Então, é este cálculo que é feito aí na vida dos alunos para quando chegar ali final do ano letivo, saber se ele obteve ou não a aprovação. Tudo bem? A próxima medida de tendência central é a moda. Quem é a moda? Para que serve a moda? Então, vamos lá com bastante calma. A moda é o valor que vai ocorrer com mais frequência em um conjunto de dados. Por que a moda é útil, né? Por que eu tenho que saber ali dentro da estatística o que é média, o que é moda? Moda tem a ver com roupa, professora? Quando uma roupa aí está em tendência? Não, aqui nós estamos calculando, né? Estamos analisando dados, informações ali a respeito de uma determinada situação. Então, como vocês estão vendo aí, moda vai ser um valor repetido e ela é útil por quê? Porque ela vai nos dizer, não é, qual vai ser o valor mais comum, como nós vimos aí a palavra frequência, em um grupo de números. Quer ver um exemplo? Imagine aí que nós estamos na sala de aula, tudo bem? Falando sobre a altura de todos os alunos, e a moda vai ser o quê? A moda vai ser a altura que a maioria dos alunos tem. Então, se ali a altura que mais se repete é 1,69, 1,69 vai ser ali o valor, não é, que vai representar a altura daquela turma. Foi o valor que mais apareceu, foi a altura que mais se repetiu, tudo bem? E para que é importante isso, professora? Você sabia, tá, que até para determinar o tamanho ali da carteira na sala de aula, a altura da mesa depende da moda? Porque se eu tenho pessoas mais altas, eu vou precisar de cadeiras, não é, que atendam ali a altura dela. Tudo bem? Então, essa é uma também finalidade ali da moda quando nós estamos trabalhando aí com um conjunto de dados. Pois bem, um conjunto de dados, ele pode ter apenas uma moda, aí ele vai ser classificado como unimodal. Ele pode ter várias modas, ele vai ser ali classificado como multimodal, ou simplesmente ele pode não ter moda, que vai ser classificado como amodal. Então, retomando isso daqui, porque quando você se deparar com alguma questão que seja necessário ali calcular moda, se aparecer mais de uma resposta, mais de um número repetido, calma, a resolução não vai estar errada. Você vai estar diante de um conjunto de dados multimodal, ou seja, que possui várias modas. Se aparecer apenas um valor repetido, você vai ter um conjunto de dados unimodal. Mas, de repente, nenhum valor se repete. Nenhuma informação ali vai se repetir. Então, você vai estar diante de um conjunto de dados amodal. Para você visualizar melhor essa definição, nós temos aí no primeiro exemplo, nomes de alunos em uma sala de aula. José, Maria, 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 André e Jurema. De cara, nós já percebemos qual é o nome que mais se repete. Maria. Qual vai ser a moda aqui? Maria. Eu posso dizer que eu estou diante de um conjunto de dados multimodal, que tem várias modas? Não. Maria apareceu mais de uma vez, mas perceba que ele é o único nome ali que está se repetindo. Então, esse conjunto aqui, ele não tem mais de uma moda, não. Ele tem só uma moda. E quando o conjunto de dados tem só uma moda, lembre que é unimodal. Aí vem um segundo exemplo. Nós temos aí um conjunto, não é, formado por números e nós já percebemos aqui que tanto o número 2 quanto o número 5, eles se repetem ali com uma certa frequência.
Tudo bem? Então, aqui nós vamos ter um conjunto com duas modas, um conjunto bimodal, certo? Porque são duas modas, são dois números ali que estão se repetindo. Mas o último, onde nós relacionamos aí, não é, algumas letras do alfabeto, a gente percebe que não tem repetição entre elas. Então, se não há repetição neste conjunto, nós dizemos aqui que a moda não existe e que o nosso conjunto é, você lembra? É o último aqui, ó, amodal. Só um detalhe, tudo bem? Quando você for determinar ali a moda, nesta última situação, não vai dizer que a moda é igual a zero. Não vai cair nessa tentação, porque senão você vai estar ali respondendo errado. Simplesmente aqui o conjunto é amodal. A moda não existe. Se você chega e diz ali que a moda é zero, você vai estar passando a informação que o zero não é o número que mais se repete ali dentro. E não é. Tudo bem? Então, muita atenção nesse detalhe aí. E a próxima medida aí de tendência central é a mediana. Tudo bem? A mediana nada mais não é do que o valor que vai estar ali no meio de um conjunto, que pode ser um conjunto de números, quando eles são colocados em ordem, e como diz aqui também o nosso texto, a mediana é um conceito estatístico, é a mesma coisa que eu falei para vocês, que representa o valor central de um número, de um conjunto de números, né, quando os dados estão ordenados ali numericamente, tudo bem? Então, para você visualizar melhor, vamos considerar aqui esse conjunto de dados. O conjunto tem esses números aí, e no primeiro momento aqui nós percebemos o quê? Que este conjunto ele não está ordenado. Ele está todo embaralhado, tanto que começa do 7, vai para o 12. Então, quando você se deparar com essa situação, você primeiro precisa fazer o quê? Você precisa organizar os dados em ordem crescente, ali do menor para o maior. E aí está o conjunto, ó, organizado. Organizou ali em ordem crescente, qual é o segundo passo? Você vai verificar se ali há um número ímpar, não é de números. Se houver, o que é que nós vamos fazer para calcular a mediana? A mediana será o valor que vai estar ali na posição central. Tudo bem? Que no caso é o 9, mas nós já vamos fazer. O que é que eu quero que você entenda? O que é um número ímpar de observações? Observe aqui o conjunto, depois que ele foi organizado. Quantos números há aqui? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quem vai ser a mediana? A mediana vai ser aquele número que vai estar bem ali no meio, que vai deixar tanto a sua esquerda quanto a sua direita a mesma quantidade ali de números, a mesma quantidade de elementos. Então, no caso aqui, é o 9. Perceba que para cá ficam 3 números e para cá também ficam 3 números. Mas eu chamo a atenção dos senhores para o seguinte: eu vou proceder aí a determinação da mediana desse modo que nós fizemos quando for uma quantidade aí ímpar de elementos ali do conjunto. Tudo bem? Professora, e se não for uma quantidade ímpar, né? Se for uma quantidade par, então vamos lá. Primeiro você vai receber assim o conjunto, totalmente desorganizado, tá? Não esperem que ele venha ali organizadinho. Raramente vem. Se vier, você deu sorte. Então, qual é o primeiro passo? Você vai organizar aí os números em ordem crescente. Não esqueça, crescente, do menor para o maior. Tudo bem? Organizou? Conte ali quantos números compõem aí esse conjunto de dados. Aqui são 10. E se você for contar de fato aí, são 10. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elementos aí nesse conjunto de dados. Beleza, é um número par. Quem vai ser a mediana? A mediana será a média. Olha aí, de novo. Você pegando agora ali a primeira medida de tendência central que nós estudamos para fazer a aplicação dentro de outra medida de tendência central. Então, a mediana será a média dos dois valores centrais
após organizar os dados em ordem crescente. Então, vamos lá localizar quais são os dois valores centrais. Primeiro, depois que a tua sequência aí, que o teu conjunto de dados estiver todo organizado, vai atrás daqueles dois números que vão deixar, tanto à frente quanto atrás deles, a mesma quantidade de elementos. Se eu disser que é o 8 e o 9, vai estar errado. Porque se eu considerar o 8 e o 9 como ali os valores centrais, aqui irão ficar 3 elementos, mas lá, depois deles, ficarão muito mais. Então, não são esses dois, tudo bem? Vamos perceber aqui o 9 e o 11. Se nós considerarmos o 9 e o 11 como os dois valores centrais, o que é que nós percebemos? Que à frente nós temos 4 elementos e que depois deles, não é? Após eles também, 4 elementos. Bingo! Achamos ali os dois valores centrais. Qual é o próximo passo? Determinar a média entre eles. Então, a média, eu vou fazer aqui a soma, não é? Determinar a soma de 9 e 11. 9 mais 11, 20. Dividir por 2. Por que dividir por 2, professora? Porque aqui são dois valores centrais. Não esqueça, a média, você vai somar ali os números envolvidos e vai dividir pela quantidade de números que aparecem. Que no caso, como apareceram 2, você vai dividir por 2. 20 dividido por 2, 10. Então, a mediana desta sequência aqui é 10. E quer mais uma dica para você? A mediana vem justamente ali. Lembra da definição? A mediana quem é? Vamos voltar bem aqui. A mediana é o valor central. Então, voltando aqui no nosso exemplo, 10, que foi a mediana achada, vai ser o número que vai estar ali entre 9 e 11. Justamente 10, tá? Então, vai ser o valor central ali. E aí, não tem erro. Vamos colocar o 10 aqui rapidinho, só para a gente fazer uma análise, para ver se dá certo. Se eu colocar o 10 e contar quantos números ficam ali à frente dele? 1, 2, 3, 4, 5. Tranquilo. Coloquei o 10 aqui. Vamos contar quantos números ficam após ele, agora incluindo o 11. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, 10 ali é o nosso valor central. Mas nós só podemos, né? Só conseguimos chegar nele, por quê? Porque ele não estava aí no nosso conjunto de dados, mas nós vimos que era uma quantidade par, pegamos os dois valores centrais, calculamos aí a média e chegamos nele. Tudo bem? Então, é muita informação mesmo, mas é difícil, professora, tá? É difícil aí fazer o cálculo, é difícil aprender, é difícil visualizar? Não, não é difícil. Tudo requer o quê? Estudo, tudo requer prática. Então, quando se está estudando matemática, seja ali na geometria, seja ali na parte da álgebra, e agora que passou a se estudar, a compreender ali conceitos iniciais da estatística, o praticar, o exercitar também é fundamental, tudo bem? Então, por ser fundamental, vamos agora resolver alguns exercícios para que essas 3 definições, não é? Essas 3 medidas aí de tendência central fiquem muito bem trabalhadas aí nos senhores. Então, de olho na tela, vamos lá ao primeiro exemplo. Considere os seguintes números. Nós vamos ter 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tudo bem? Nós vamos fazer 3 cálculos para esse conjunto de dados. O primeiro cálculo que nós vamos fazer é a média aritmética. O segundo cálculo que nós iremos fazer será o cálculo da mediana. E o último cálculo que nós iremos fazer aí será a moda. Tranquilo? Mas nós vamos aí começar pelo mais fácil, que no caso é moda. O que é moda? Vai ser o valor ali que mais vai se repetir. Vai ser o valor ali, ou os valores, pelo que você já deve ter percebido, que mais aparecem aí, não é? Neste conjunto de dados. Aqui nós temos 2.
nós temos tanto o 20 quanto o 30 aí se repetindo. Então, nós temos aí um conjunto de dados bimodal e a nossa moda, nesse caso, ela é formada tanto pelo 20 quanto pelo 30. Tranquilo? Conseguiu visualizar? Vamos agora, então, passar lá na média. Vamos fazer o cálculo da média e lembre, o que é a média? Você vai somar todos esses números aí e vai dividir pela quantidade deles, tá? Então, nós vamos ter que fazer aí o somatório de 10, mais 15, mais 20, 20, 25, 30, 30, 35 e 40. Quando nós fazemos esse somatório aí, o resultado que nós achamos é quanto? 225. Sabe por que eu fiz questão de escrever essa conta para você visualizar? Que o 20 e o 30, eles apareceram repetidos. Então, você pode ser levado a pensar que basta colocar uma vez. Não. Se ele ali está 2 vezes, então ele vai aparecer 2 vezes no cálculo de quem? Da média. E o resultado encontrado, 225. Quantos números compõem aí o nosso conjunto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 225 dividido por 9, a nossa média será 25. Tranquilo? O último cálculo que falta aí, quem é? A mediana. Como calcular agora, professora, a mediana? A mediana é simples. Qual é o primeiro passo que nós temos que fazer? É escrever, se não estiver, é esse conjunto de dados aí em ordem crescente. Mas, por sorte, como eu disse para vocês, demos sorte, esse conjunto de dados, esse exemplo aí já está na ordem crescente. Ó. Vai do menor, que é o 10, para o maior, que é quem? O 40. E nós vimos também que ele possui ali uma quantidade ímpar de elementos, que é quem? 9, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Quem será a mediana? A mediana vai ser o número que vai estar exatamente no meio aí desse conjunto de dados. Para ficar fácil para você, qual é o número que a gente vai pegar, que a gente vai considerar e que vai deixar a mesma quantidade de elementos tanto à frente quanto após ele? Se eu pegar o 20, ficam 3 à frente, mas atrás vão ficar bem mais. Vamos considerar aqui o 25. Se eu considerar o 25 ali como o termo central, à frente dele nós ficaremos com 4 elementos e após ele nós também ficaremos com 4 elementos. Então, fácil, não é? Demos a sorte de ser uma quantidade ímpar de elementos. A nossa mediana é 9. Pronto. Então, aí, um exemplo rápido, prático, não é? Onde a gente veio aplicando média, mediana e moda. Mas para ficar ainda melhor para você, para que você possa compreender, e se tiver ficado aí um ponto obscuro, vamos a mais um exemplo. Vamos considerar agora, tá? Que 8 alunos aí fizeram um teste e eles obtiveram os seguintes rendimentos: 5, 6, 6, 7, 7, 8 e 8. Tranquilo? Rendimento aí dos 8 alunos. Então, já deixa aqui que foram considerados 8 alunos. Para essas informações, nós vamos de novo calcular a média. Depois da média, nós vamos calcular aí a mediana. Aí você já vai perceber, você já ligou aí o seu radar, que agora nós temos uma quantidade par. Quando nós temos uma quantidade par, o cálculo da mediana precisa de atenção. Tudo bem? Muito atenção aí nesse detalhe. Opa, faltou um número bem aqui. O 9, agora sim, tá? Aí, o último vai ser a moda. Vamos começar pela moda, que aí vai ser mais fácil logo, para nós eliminarmos de cara. Quais são os números que se repetem?
Só um número que se repete? Na moda? Não. A moda, nós percebemos aí que há o 6 repetido. Quem mais? O 7 e o 8. São os números aqui que aparecem repetidos. Tudo bem? Aí vamos para a média. O que é que nós temos que fazer na média? Nós temos que somar todos eles. Somar, inclusive, com os números que aparecem aí repetidos. Então, nós vamos ter que fazer aqui 5, mais 6, mais 6, mais 7, mais 7, mais 8, mais 8, mais 9. Apareceu o número repetido, inclua esse número lá no somatório, tudo bem? Quando nós fazemos esta adição aqui, nós obtemos o resultado 56. Então, para calcular a média, nós vamos pegar o 56, para você entender que a média vai ser 56, dividido ali por 8, que é a quantidade de notas, né? Nota de 8 alunos. E nós vamos ter como resposta 7. Então, a média aí, não é que vai representar essas notas, é o 7. Vamos agora na mediana. E é na mediana que a gente vai ter aí que ter cuidado. Nós temos o quê? Um número par de notas. Então, a mediana vai ser a média ali dos dois números que estão justamente no meio. Tudo bem? Perceba qual o número que você vai considerar ali, quais são os números ali que você vai considerar para quê? Para você calcular a mediana, quais são os valores centrais. Se nós pegarmos aqui, já que são 8 alunos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se nós pegarmos aqui o 6 e o 7, irão ficar 6 de um lado e 4 do outro. Então, não serão eles dois. Mas se nós considerarmos aqui, bora verificar, se nós considerarmos o 7 e o 7, quantos números ficarão à frente? 3. E após 3. Então, nós vamos aí trabalhar com esses dois valores para a mediana. Então, nós vamos ficar com 7 mais 7, certo? Dividido por 2. Lembre, para calcular a mediana, quando eu tenho ali uma quantidade par, eu tenho que tirar a média dos dois ali elementos centrais. Então, aqui vai ser 14 por 2, 7. Tudo bem? Questão aí de novo resolvida, não é? Vimos aí a aplicação direta de média, mediana e moda, o que pode parecer para você que é muito difícil, mas você viu aí, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, que é fácil. Lembrando aos senhores que a média, você tem que fazer o somatório entre todos os valores que aparecem, inclusive os valores repetidos, tá? E dividir pela quantidade. A mediana, se for uma quantidade ímpar, você vai lá, pega justamente ali o elemento central e acha. Agora, se for uma quantidade par, você precisa trabalhar ali com a média dos dois elementos centrais. E a moda é justamente quem? A moda é justamente ali os valores, os números que aparecem repetidos. Então, espero que você tenha feito aí todas as anotações. Aquele conselho que eu sempre dou para vocês, pratiquem, façam bastante exercício, porque habilidade, conseguir enxergar o detalhe na questão longe resulta disso, do praticar, do exercitar. Obrigada pela companhia de vocês e até o próximo encontro.